Você muito provavelmente conhece a história de Jó, né? E toda a paciência de Jó, e todo o sofrimento dele, e que no final ele conseguiu tudo em dobro, porque Deus o abençoou. Mas hoje eu vou falar sobre um assunto interessante em Jó. Porque no capítulo 6 do livro de Jó, no versículo 14, Jó diz assim: ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos aleivosamente me trataram como um ribeiro, como a torrente dos ribeiros que passam, que estão encobertos com a geada, e neles se esconde a neve. No tempo em que se derretem com o calor, se desfazem, e em se aquentando, desaparecem do seu lugar. Ou seja, Jó aqui, ele meio que reclama com os amigos da situação que os amigos dele estavam, né, falando com ele. Que os amigos que vieram de longe, que deveriam consolá-lo naquele momento difícil que Jó estava passando, afinal ele perdeu todos os filhos, perdeu todos os seus bens materiais, gado, praticamente todos os servos, ficou extremamente doente, e os amigos, ao invés de dar palavras boas, né, de edificação, positivas, mostrar compaixão, eles estavam acusando Jó de que em alguma coisa ele teria pecado e por isso que Deus mandou tudo aquilo sobre ele, porque ele pecou e porque ele estaria mentindo, tudo mais. Por isso que Jó faz essa analogia e dizer que os amigos dele, né, os meus irmãos aleivosamente me trataram como um ribeiro, como a torrente dos ribeiros que passam, que estão encobertos com a geada e neles se esconde a neve. Ou seja, eles são frios, são gelados. Eles não têm empatia pela dor do próximo, eles não estão nem aí. Eles acusam sem querer saber do contexto, do sentido, e não querem ajudar. E como ele diz aqui no versículo 17, no tempo em que se derretem com o calor, se desfazem, e em se aquentando, desaparecem do seu lugar. Você tá com seus amigos, tudo mais, beleza, tudo na boa, estão se divertindo, só vida mansa, vida boa. Mas aí quando vem um momento de calor, vem um deserto, vem uma guerra, vem o fogo, digamos assim, né? Um momento difícil, aí que você precisa da ajuda deles, aí eles se desfazem, como a neve derretendo no calor, se desfazem. Eles desaparecem do seu lugar, né? Como está bem escrito aqui. Por isso que Jó falou, ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Ou seja, nós temos que mostrar compaixão pelas pessoas, ainda que elas não tenham a mesma fé que a nossa. E isso é algo que, infelizmente, muitos cristãos acabaram deixando de lado. E acabam deixando. Infelizmente, muitos, não são poucos não, muitos não têm a empatia de se importar com o próximo, que é justamente o segundo mandamento. Logo após o primeiro e grande mandamento, que é amar ao Senhor Deus de todo o coração, de todo pensamento, toda força, de toda a alma, o segundo mandamento é amar ao próximo como a nós mesmos. É a cruz, né? A arte vertical, o relacionamento do ser humano com Deus, a arte horizontal, haste, né? Horizontal, relacionamento do ser humano com o seu próximo. E muitas vezes falta isso. Muitos cristãos deixam de praticar o segundo mandamento, mas se esquecem de que justamente se não praticam o segundo, eles não praticam o primeiro. Porque se você não ama o seu próximo, que foi feito à imagem e semelhança de Deus, como você vai amar a Deus? Né? Se você não ama quem você vê, como é que você vai amar quem você não vê, não sente, não toca? Fica difícil. Aí talvez alguém possa perguntar, mas como que eu posso
amar alguém que matou, por exemplo. Aqui, a gente não diz de amor, sentimento, né? Se alguém matou, roubou, enfim, fez algo de errado, obviamente, essa pessoa vai colher o que ela plantou. Se tem que ser preso, vai ser preso. E a justiça não deixa de acontecer por causa do amor, né? Da compaixão, porque aí seria injusto. Mas no que refere a nós, temos que ter compaixão com todos. Ao que se refere a nós, a você como indivíduo, tem que manter a paz com todos, não guardar rancor, ressentimento contra ninguém, independentemente do que fizeram contra você. Tem que lembrar de que Deus é justo e que tudo que a pessoa plantar, ela vai colher. Se ela plantar o bem, vai colher o bem. Se plantar o mal, vai colher o mal. Simples assim. Deus, além de amor, é justiça. Então a gente tem que lembrar disso. Porque tem muita gente que não consegue fazer o bem ao seu inimigo, né? Mas a gente tem que se esforçar. Não é fácil, definitivamente não é. Mas a gente tem que lembrar de que Deus é justo. E que a gente vai colher o bem que a gente fez. Então, pega isso para você. Se você não estava demonstrando compaixão com quem está próximo, com quem está longe, enfim, comece a praticar mais boas obras. Comece a se importar mais, porque não é só o fazer, né? Tem gente que faz só para desencargo de consciência, mas também não é assim. Tem que fazer com sinceridade, não querendo nada em troca, mas ajudar simplesmente por ajudar, por fazer o bem ao seu próximo. Então, que assim seja, meu amigo, na sua vida. Ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. E também, só para complementar esse versículo, no capítulo anterior de Jó, capítulo 5, versículo 17, diz assim: eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende. Não desprezes, pois, a correção do Todo-Poderoso. Ou seja, como eu até cheguei a comentar, Deus é amor, mas também é justiça. Não é porque você vai demonstrar compaixão que você vai passar a mão na cabeça da pessoa e deixar ela fazer tudo o que ela quer. Claro que é a vida de cada um. Você não vai se meter, mas também você vai aconselhar. Você vai repreender naquilo que você pode. Você vai repreender a pessoa, aconselhar a não seguir por tal caminho e tudo mais. Se ela seguir ou não, aí é questão dela mesmo, aí você já não tem mais responsabilidade de nada. Ou seja, amor e justiça são dois que se complementam. Se você for justo demais, você não vai ter amor, não vai ter misericórdia. Mas se você amar demais, você vai ser conivente com os erros daquela pessoa. E aquela pessoa não vai se corrigir por você, por ficar passando a mão na cabeça dela. Então, em tudo tem que haver o equilíbrio. Tá bom? Então, se você não estava se importando muito com as pessoas, se você não tinha essa compaixão, comece a se importar mais, comece a fazer mais. E você vai ver que você será recompensado por isso, não pelas pessoas, mas pelo próprio Deus. Agora, se você estava se importando até demais com as pessoas, fazendo elas piorarem você se importando tanto com o que os outros pensam, querendo agradar todo mundo, que você se prejudica, comece a se reservar mais. Comece a fazer mais o que é justo, mesmo que seja chato assim para outra pessoa, comece a maneirar, busque sempre o equilíbrio. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.